Eu tenho falado muito aqui no canal sobre temperatura de SSD. É um problema que tem acontecido por conta do aumento expressivo na performance. Lucas, mas espera aí, aumento na performance é um problema? Não, não é um problema, mas ele causa um problema que é justamente a temperatura. Isso porque o SSD M2 tem o mesmo tamanho desde as primeiras versões, que eram bem mais lentas, ali de 1000 megabytes por segundo, e hoje temos dispositivos que pegam mais de 12.000 megabytes por segundo, conforme um que eu trouxe recentemente da Crucial, o T700 de 1TB Gen 5. Assistam o vídeo se não assistiu, está aparecendo aqui no canto. Inclusive tem modelos ficando até mesmo menores para comportar em dispositivos portáteis como o Steam Deck, como o ROG Ally, aquele 2230 pequenininho, tamanho de um dedo praticamente. Então nós temos dispositivos ficando cada vez mais rápidos, porém fisicamente no mesmo tamanho, resulta em alta temperatura. E é por isso que eu comprei 6 dissipadores do AliExpress bem baratinhos, ali menos de R$100, todos eles, tá? Para avaliar qual deles é o melhor, qual é a redução de temperatura e principalmente, será que afeta a performance também? Porque a temperatura a gente sabe que vai reduzir, mas e o desempenho do SSD? Mas Lucas, ok, qual é o problema do SSD esquentar? Ele não pode esquentar? Sim, na verdade ele pode esquentar, qualquer componente eletrônico irá esquentar. Mas existem alguns pontos que precisam ser discutidos aqui. O fato do SSD esquentar é normal. Quando ele esquenta muito, pode ocasionar duas coisas. A primeira, entre ação alguns mecanismos de proteção do SSD que faz com que a performance caia, e às vezes é muito drástico isso. Eu cheguei a mostrar um review do SSD Gen 5, um SSD que pega 12.000 megabytes por segundo. Quando ele estava em altíssima temperatura, sabe para quanto que ele foi? 100 megabytes por segundo. Meu Deus, ou seja, é extremamente importante ter uma temperatura baixa, porque a performance vai ser muito prejudicada. Pode acontecer um caso mais extremo do SSD parar de funcionar. Ele simplesmente desliga, desconecta do PC, não fisicamente, claro, mas você precisa estar reiniciando, recolocando ele para poder voltar a funcionar normalmente. Esse é um problema bastante sério. E eletrônicos, a gente sabe, cara, é suscetível a falhas. Quanto mais você força o componente no limite, mais você tende a deixar ele suscetível a falhar prematuramente. Então a gente coloca dissipador em chipset, em placa de vídeo, em todo tipo de componente, memória RAM, justamente visando o quê? Uma melhor vida útil. SSD não é diferente, e ainda mais agora. Bom, eu vou fazer um breve resumo dos 6 dissipadores que eu comprei e eu vou deixar na descrição os links caso vocês queiram dar uma conferida, ok? Começando aqui com o GUI Code, que é um dissipador slim, facilmente compatível com dispositivos como PlayStation 5 e até mesmo alguns notebooks você pode conseguir colocar ele. Ele permite ajuste de altura no momento da parafusação, tem aberturas laterais que permite a passagem de ar, acompanha 3 thermal pads, 2 você vai precisar utilizar e fica um sobrando, acaba sendo ou de reserva, e às vezes você tem um thermal pad que é mais fino e um mais espesso. Isso depende do seu SSD. Tem SSD que você vai ter mais desempenho colocando mais fino, tem outros que você vai precisar colocar o mais espesso para dar um encaixe melhor no dissipador. Aí você avalia caso a caso, tá? Temos aqui também o Rexemi MH1, que é uma outra versão slim, bem similar a esse GUI Code. Ele às vezes aparece venda direto aqui no Brasil, acaba sendo uma vantagem, embora todos eles são bem baratinhos, não é um problema em fazer a importação. Ele acompanha 2 thermal pads de aparente boa qualidade e é bem simples de parafusar. Agora, essa versão de cobre, GUI também, ela é bem intrigante, chama atenção pelo fato de você ter aqui um dissipador de cobre robusto, né? Então as aletas são todas de cobre, em tese tem uma maior capacidade de transferência de calor que um dissipador comum de alumínio, traz thermal pads quadrados, cortados, você precisa ir colocando de acordo com o seu SSD nas posições que você achar relevante, normalmente em cima das NANDs, em cima da controladora. Eu preferi colocar em todo o dissipador para que faça o máximo de contato possível, tá? Aí você vê o Teucer. O Teucer é um dos mais impressionantes, porque é um dissipador gigante, né, cara? Ele tem 2 heat pipes de cobre, enquanto os outros eram só aletas, agora você tem heat pipe igual placa de vídeo. Eu noto, porém, que ele foi o mais
chato de parafusar, a base de baixo dele, que é onde você faz a parafusação, ela fica meio torta, e até o buraco de entrar o parafuso é meio chatinho, parece que ele não tá alinhado, sabe? Consegui parafusar, mas foi um pouco chato. E quando eu tirei o SSD, o thermal pad já meio que tava soltando, quebrando. Então ele não tem um thermal pad de muito boa qualidade. E além disso ainda, quando eu tirei o plástico dele da parte de cima, ele já saiu riscando toda a parte de cima. Depois vou até mostrar uma foto como é que ficou. Então eu achei que o acabamento dele não ficou muito bom. Não gostei dele por conta disso, mas ok, essa parte é estética. A parte do thermal pad realmente foi meio ruim, porque se você ficar tirando e colocando, ele pode despedaçar, você vai precisar comprar outro thermal pad, tá? Agora, o Thermalright HR10 foi, sinceramente, um dos que eu mais gostei. Uma porque já é de uma marca mais conhecida e grande, a Thermalright, né? O acabamento dele é muito bonito, ele é um acabamento niquelado, com a base polida, que em tese até facilita a transferência, tá? E ele é gigante, tem ali heat pipe de cobre niquelado, muito fácil de parafusar, realmente muito bom, e é um campeão de vendas no AliExpress. Agora, um dos mais tops aqui, e esse eu até me surpreendi, eu falei assim, cara, essa fanzinha não vai fazer diferença, é o HR10 Pro. Ele é exatamente igual ao HR10 normal, com a diferença que ele vai ter 2 heat pipes ao invés de um, tá? Só que ele tem uma fanzinha no meio. Essa fanzinha você precisa ligar na sua placa-mãe, naquela conexão PWM 4 pinos normal. Você pode inclusive controlar a rotação dessa fan pela BIOS, tá? Ocorre que essa fanzinha é muito silenciosa, não vai ser problema em questão de ruído para você. Todo pintado de preto, combina com diversos setups. E aí, quando eu olhei, eu falei, não vai fazer diferença, mas olha, fez diferença e vocês já vão ver nos testes. Pessoal, um rápido tutorial de como fazer a instalação é muito fácil, tá? Basicamente, você vai pegar o thermal pad, você vai tirar os 2 plásticos que tem de um de cada lado, você pode fazer com a sua unha, tira com cuidado, porque tem thermal pad muito fininho que pode despedaçar, e você vai colocar em cima do seu SSD, nos 2 lados, tá? E aí você vai coincidir o SSD com a parte onde ele vai fazer a parafusação na placa-mãe e a parte que vai encaixar no slot. Os dissipadores, eles têm o lado certinho para você colocar. Colocou 4 parafusos, resolvido o problema, basta você colocar na sua placa-mãe, ok? Bom, vamos então para os testes, pessoal. Olha só, esses testes eles foram bem surpreendentes. Começando aqui primeiro com o SSD Gen 4, que é o Adata Ledge de 850, uma versão limitada que eu tenho aqui, ele é de 512 GB, tá? Ocorre, pessoal, que eu fiz o seguinte, eu peguei o software IOmeter, que é um software muito antigo no mercado, e enchi o SSD do 0 até 100%, para avaliar a temperatura que ele alcança e no meio tempo avaliar também quanto tempo ele termina para fazer isso, porque é sabido que se ele está mais frio, ele tende a terminar mais rápido, e vice-versa, se ele está mais quente, ele demora mais, porque a performance cai um pouco. O que a gente vê aqui, pessoal, é bem interessante, olha lá. O teste com ele sem nenhum dissipador, ele pegou 85 graus, você vê que ele é um SSD meio quente, né? Até aí tudo bem, é uma temperatura que alguns outros pegam também. E ele terminou o teste de gravação até encher 10 minutos e 9 segundos. Só o fato de eu colocar um dissipador, por mais simples que seja, o MH1 da Rexem ou o GI Code, reduziu a temperatura ali ó, em 12, 13 graus. Já foi uma redução grande, mas principalmente afeta a performance, olha que interessante. E aí parece ser, Lucas, mas é só 40 segundos, 50 segundos, é só 1 minuto, mas imagine você fazer um teste muito longo e uma carga de trabalho profissional que vai demorar, sei lá, 10 horas. Essa redução de performance pode impactar. Aí é uma coisa que você vai avaliar caso a caso. Mas especialmente a temperatura reduziu bastante. O dissipador com aquelas aletas de cobre ficou com a temperatura em 66 graus. O dissipador da minha placa-mãe que eu estava utilizando, que era uma X670 Horus Master, ficou em 63 graus. Aqui você vê que já não afetou tanto mais a performance, ficou tudo empate técnico. O Teucer com os 2 heat pipes ficou mais frio que o dissipador da minha placa-mãe, olha que curioso. E o Thermalright, cara, olha lá, 53 graus a versão com fan e 2 heat pipes, cara. E aqui afetou um pouquinho mais a performance, terminou em 8 minutos e 53 segundos. Então,
você tem uma diferença absurda, olha só, de 85 para 53. E não estamos falando de um produto que custa R$400 não, cara. Esse Thermalright aqui, cara, cadê? Ele tá aqui, ó. Ele custa, sei lá, R$60 no AliExpress, não é caro. Aí você compra um SSD aí de R$1.000, R$1.500, use no dissipador, tá? Às vezes a sua placa-mãe já tem, como é o caso que você está vendo a Aorus, ela entrega um bom desempenho, mas existem dissipadores melhores que conseguem fazer mais, tá? Aí você julga a relevância caso a caso. A minha dica é, se a sua placa-mãe já tem dissipador, mantenha, tá? Agora, se você quer algo melhor, ou a sua placa-mãe não tem dissipador, ou às vezes a sua placa-mãe só tem dissipador para um SSD e você vai colocar 2, 3, você pode optar por dissipadores que ajudam a manter uma temperatura melhor. Agora, a gente vai para um SSD mais crítico, que é o que eu revisei esses dias, o Crucial T700 Gen 5. O Gen 5 é extremamente quente. Observe, ele bateu 96 graus e desligou. Eu não consegui sequer terminar o teste. Ele desliga. E aí qualquer dissipador que eu coloco, pelo menos mantém ele ligado. Olha como é importante. O GI Code, que é um Slim, o Hiksim MH1, que são Slim, terminaram ali então em 11 minutos e 28 segundos e 11 e 15. Ambos fazendo 85 graus. Você vê que reduziu 11 graus e eu consegui manter o SSD ligado, tá? Mas aí você vai indo para modelos melhores. A versão de cobre, 81 graus, 9 minutos e 40, olha, já mudou, hein? O Teucer com 2 heat pipes, 73 graus, você vê que agora está fazendo mais diferença os dissipadores maiores, os mais robustos, hein? Que coisa, né? Nós vemos ali o Thermalright HR10 fazendo 68 graus, 9 minutos e 40, que já não está impactando tanto, porque já não houve thermal throttling. Quando houve thermal throttling, no caso dos SSDs, dos dissipadores Slim, ficou em 11 minutos. Agora, quando não houve thermal throttling, ele ficou ali tudo em 9 minutos e 40, 9 minutos e 30. O dissipador da minha placa-mãe fez 61 graus e o HR10 Pro com a fanzinha 54, cara, de 96 para 54 por 60, 70 reais, é absurdo. É uma diferença muito, muito grande, cara. E um Crucial T700 desse custa R$1.500, cara. Então, quer dizer, é um investimento você colocar um dissipador nele. E até um detalhe interessante, que o dissipador da minha placa-mãe aqui fez mais diferença do que no teste anterior, cara. Provavelmente porque, como ele é maior, ele conseguiu lidar com essa carga aqui. E no outro SSD, como não tem tanta carga, ele ficou assim mais ou menos ok. Você vai observar que o Teucer e o Thermalright conseguiram às vezes extrair calor mais rápido dele, do SSD. Por isso que eles conseguiram uma temperatura maior. Agora, como no teste do Gen 5, como ele é bem mais quente, ele satura mais rápido o dissipador. E aí você vê que o da placa-mãe fez mais diferença. Bom, então chegamos ao final de mais um breve vídeo e eu espero que tenha sido útil para vocês. Os testes nos mostraram alguns fatos importantes, vamos listá-los aqui. Número 1, qualquer que seja o dissipador, é melhor ter do que não ter nada, tá? Então, seja ele Slim, seja aquele que vem na placa-mãe, que às vezes é bem pequenininho, ter alguma coisa é importante. Número 2, dissipadores com mais superfície de contato são melhores. Porque o calor vai sendo transferido do SSD para o dissipador. E esse calor vai subindo até que satura o material. A partir do momento que saturou, ele já não consegue lidar mais com aquilo, ou ele estabiliza ou ele vai subindo descontroladamente, né? Se você tem heat pipes, cobre, um dissipador grande, você acaba tendo uma temperatura melhor a longo prazo. Terceiro, a fan, por menor que seja, faz diferença. Essa eu me surpreendi, cara. Eu achei que a fanzinha não ia fazer diferença, mas ela fez. E 4, SSDs mais rápidos são afetados mais que SSDs mais lentos. Então, Lucas, se eu colocar um SSD daquele M2 SATA, pega 2.000 megabytes por segundo, talvez não valha a pena eu gastar com super dissipadores, embora a diferença de um simplesinho desse daqui, esse aqui é R$40, esse daqui é 70, a diferença é isso, cara, é pouca coisa. Então, mas é importante que vocês saibam, porque às vezes acaba criando confusão, pânico, preocupação, porque Lucas, meu Deus, eu não posso usar sem. Não, você pode usar sem dissipador.
Tem notebooks que não tem nem como você colocar dissipador. Para você ter SSD, você tem que colocar lá sem, tá? Mas aí tem modelos que são um pouco mais frios. Tem modelos mais lentos que entregam um desempenho legal para o seu dia a dia, para o seu trabalho e não esquentam tanto, tá? Então, dá para usar sem? Dá. É melhor ter? Sim, porque você vai estar preservando a vida útil dele com uma temperatura mais baixa. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E você usa um dissipador no seu SSD? O que você está achando? Você recomenda um outro modelo que eu não comprei no AliExpress? Deixa aqui embaixo também para que a gente possa analisar juntos. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!